Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Finalmente Residente. A gente teve um primeiro corte aqui porque parece que eu falei muito alto, estourei o fone de ouvido da galera, né? Espero que eu não tenha estourado o tímpano de ninguém, mas se eu tiver estourado o tímpano de alguém hoje, é o dia, né, John? Hoje é o dia. Tá, acho bem apropriado. Tipo um gancho, né? Boa. Foi um gancho bom, foi um gancho bom. Hoje, John, a gente vai falar de uma especialidade. Aliás, a segunda temporada tá muito assim, né? A segunda temporada a gente pegou várias das especialidades que a gente teve pouco contato na graduação. Eu, pelo menos, tive talvez nenhum contato com a especialidade de hoje. Eu tive uma com semana ortop, de contato. Já é muita coisa, tá melhor do que eu já. Acho que foi por aí. Acho que eu tive a parte teórica, mas a prática mesmo no internato, acho que não tive. E aí, já dei um spoiler, né? Oftalmo? Não, otorrino, né? Então, Tem tímpano, maluco, porra. Cacilda. E hoje a gente convidou aí, eu falei que esse podcast tá parecendo caso de família, porque tá um nepotismo brabo, né? A gente só chama convidado, marido, esposa, não sei o quê. E hoje a gente vai convidar nosso queridíssimo Arthur, que é quem? É o quê? Marido? Namorado? Não sei. Arthur, tá contigo essa bola, não vou me comprometer, hein? Levantei e tem que cortar. Depende do ponto de vista. Se você considerar que o ponto de vista é que você precisa fazer uma festa de casamento, pode considerar como namorado. Se você considerar que você mora junto, considera como casado e pronto. Isso. Então, namorado da Júlia, que foi a nossa... Abriu a nossa temporada. E hoje a gente está finalizando a nossa temporada. A Júlia que é PED, né? A gente tem um podcast super bacana com ela. E vamos falar hoje de otorrinolaringologia. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado, John. Obrigado, Joana. A gente não se conhece pessoalmente. Eu te conheço porque eu vejo lá no Instagram. Fico passando lá, vejo sempre você lá. O John velho conhecido. Conheço muito antes da Mela existir, inclusive. Mas agradeço o convite. Se apresenta, então. Fala um pouquinho de você. Da onde você conhece o John, etc. Bom, pessoal, acho que vou começar do começo, então. Eu sou originário de uma cidade no interior de Santa Catarina chamada Uruçanga, tá? Festa do vinho. Onde tem a festa do vinho. Recomendo que todo mundo que esteja nos escutando, se quiser fazer uma incursão pelo interior de Santa Catarina, vá à festa do vinho. Inclusive fazendo uma propaganda aí. Mas aos 16 anos fui morar em Florianópolis, fui fazer medicina lá. Eu estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, de onde eu conheço o John. O John, ele era meu veterano direto, ele era de uma turma acima da minha lá na UFSC. Então a gente se conhece aí há 12 anos. E aí depois... Coitado. Desculpa. Meus pêsames. E aí depois, quando eu terminei a faculdade, aí eu vim para Campinas agora, estou finalizando meu ciclo, eu fiz otorrino na Unicamp. Onde me encontrou de novo também. Onde encontrei de novo o John de novo, a gente acabou se caindo no mesmo lugar. Aliás, esse é um curso bem óbvio das pessoas da UFSC, que muitas delas caem na Unicamp, você sai da faculdade e acha que não vai mais ver ninguém, porque ninguém vai para Campinas, e aí você chega lá no hospital vê que você conhece muito mais gente do que você imaginava que não conhecia. Enfim, aí eu terminei o otorrino há 2 anos, depois eu fiquei 2 anos focado só na rinologia e base de crânio. Eu fiz um pouco de parte de medicina do sono também. E aí agora estou finalizando meu ciclo e finalmente voltando para Floripa. Semana que vem, já pegar praia. Semana que vem. Coisa boa, hein? Vai chover, com certeza. Vai chover, com certeza, né? Chuva Depois de 5 anos, você tá voltando para casa, é isso? Com certeza. Que coisa maravilhosa, bacana. Bacana demais, Arthur. Então, Arthur, e me conta, por que otorrino? Da onde surgiu o otorrino? Até porque a gente fez essa introdução, não sei como é que foi teu internato, você pode até comentar um pouquinho sobre isso também. Mas eu, otorrino, mandei um beijo e um abraço, não sei se eu fugi, não sei se não teve, eu só sei que eu não tive otorrino na minha vida, tirando na pediatria. Se a gente fez a mesma graduação, por que tu foi pro otorrino ganhar dinheiro e eu fui pra clínica? Todo mundo sabe. Aí, como que funciona. Eu vou separar essa pergunta em duas, tá? Eu vou separar essa pergunta em como eu fui fazer otorrino e por que eu fiz otorrino, que eu acho que são perguntas diferentes, tá? Isso que vocês comentaram é uma coisa que é muito comum, inclusive até eu sou um pouco contra isso, porque tem algumas especialidades que a gente acaba não passando na faculdade. Eu acho que a gente precisa ver ver como funciona de fato aquela especialidade, ver que ela existe e o que aquela pessoa faz, o que aquela especialidade de fato faz. E isso é algo que muitas das vezes você acaba não passando. Então você passa uma semana, você fica muito mais imerso na clínica médica, sei lá, na GO, na pediatria, enfim. E algumas outras especialidades até que são consideradas
não as grandes áreas, né, que não são clínica médica, pediatria, enfim, você acaba, dependendo do local, você acaba passando mais ou passando menos. Tem faculdades, como vocês mesmos falaram, eu conheço disso, que o otorrino e oftalmo chega a ser uma matéria optativa, que a pessoa não tem até o currículo teórico, porque isso é obrigatório, mas na parte prática acaba não passando. Até mesmo na Unicamp, os alunos passam uma semana no 4º ano. Então, você não tem como ter contato com uma especialidade naquele período. Então, se às vezes você não gosta da teoria, na verdade, às vezes é muito difícil você ter essa diferenciação do que a pessoa faz na teoria, do que a especialidade na teoria, do que ela faz na prática. Então, esse é um dos motivos de como eu cheguei lá. Tá? Eu, quando me formei, eu sou uma pessoa meio sistemática. Então, quando eu entrei na faculdade, eu pensei, bom, eu vou passar por tudo. Pera aí que uma outra convidada também falou que era muito sistemática no início da temporada. Coincidentemente. Coincidentemente era a Júlia. Então, a nossa decisão, como vocês puderam ver no podcast dela, foi bem sistemática. E a minha não fugiu disso. O que eu pensei? Eu falei, bom, eu vou primeiro passar por tudo, tá? E ver o que eu quero. E quando eu cheguei na faculdade, eu cheguei e falei, pô, mas eu passei por tudo e agora o que eu faço? Aí eu quase tive a mesma ideia do John. Eu falei, não, então eu vou fazer clínica médica. E eu fiz clínica médica. Quando eu me formei, eu fiz clínica médica. Eu fiz a prova, passei e eu fui no primeiro dia da residência. Eu cheguei aí no primeiro dia da residência. Não sabia? Fui. Aonde? No HU. Na Unicamp? Não, da UFSC. No HU, onde eu tinha feito faculdade. Porque pra mim era como se fosse uma continuidade. Aí quando eu cheguei lá, eu juro que eu sentei lá, olhei pros mesmos professores, pra mesma sala, eu falei, acho que tem alguma coisa errada. Não tá certo isso aqui que eu tô fazendo, porque na verdade era o mais fácil, era o mais óbvio, e aí não necessariamente isso era o melhor pra mim. E aí você começava, eu lembro que era numa sexta-feira, e aí depois passou o final de semana, e aí na segunda-feira eu liguei pra minha mãe, falei pra Júlia e falei, eu vou desistir. Tu tá maluco? Aquela coisa toda. Eu falei, não, eu vou desistir, vou ver o que eu vou fazer. E aí chega onde eu fiz otorrino. Lá pelas tantas desse ano, eu comecei a estudar meio que para passar para qualquer coisa. Eu falei, não, vou estudar para tirar o máximo possível, que assim eu consigo passar para tudo que eu quiser, independente do que eu quiser, eu vou conseguir passar. E aí só que chegou uma hora que eu era obrigado a definir. É uma coisa óbvia. Aí o que eu fiz? Eu peguei lá a listagem e falei, não, o que tem para fazer? Comecei lá no anestésio, aí fui indo uma a uma para ver. E aí cardápio. Pegou aqui cardápio de especialidade. É lógico que tinha algumas que eu já tinha rifado desde o começo, que eu sabia que eu não queria, lógico. Mas assim, aí eu vou ir, não, isso aqui e tal. E é muito importante para a pessoa que está fazendo a prova de residência, às vezes a pessoa ela gosta da teoria daquela especialidade. Eu acho que a pessoa tem que fazer o que ela gosta da teoria também, não é isso que não estou dizendo que não deva fazer o que não gosta. Mas é muito comum que a pessoa olhe só para a teoria. Eu gosto muito daquela especialidade porque eu acho muito bacana, eu acho muito legal e tal. Só que na prática, precisa ver o que aquela pessoa de fato faz. Ela faz plantão, ela trabalha, qual é a versatilidade que ela tem de consultório, centro cirúrgico e tal. Então, isso é muito diferente de uma especialidade para outra. Às vezes gosta muito da teoria, mas na prática a tua vida é ficar num consultório o dia inteiro. Então, assim, você quer aquilo para tua vida? Você já fez isso na tua vida para saber que aquilo de fato é bom, é bacana? E aí foi onde eu cheguei na otorrino, porque eu gostava da teoria de otorrino, mas também aí conversando com algumas pessoas eu vi que primeiro era uma especialidade muito ampla, que as pessoas não sabem o quão ampla é. Segundo, é uma especialidade muito resolutiva, ao contrário da própria clínica médica, que eu julgava que não era tão resolutiva, ela era mais algo crônico de fato do que algo de fato de resolução. Eu sou uma pessoa é isso mesmo, é crônico. Você admite, né? Você admite. E aí é uma especialidade muito que tem uma versatilidade para você poder, né? Se eu quiser só fazer consultório eu faço, se eu quiser fazer exame eu faço, se eu quiser fazer consultório eu faço, e tem um rol grande de subespecialidades dentro do otorrino, que isso muito pouca gente sabe, porque de fato não é exposto na época da faculdade, né? Então esse é o porquê que eu fiz. Eu fiz por causa disso, entendeu? Eu até fiquei em dúvida, entre outras e tal, mas assim, eu pensei, o que é mais objetivo que eu possa fazer, e aí que eu possa realmente ser contemplado em tudo que eu quero fazer. Se eu quiser, não quero mais operar, eu vou ficar só no consultório, beleza? Porque tem coisas, tem algumas especialidades que infelizmente você tá alienado aquilo que você escolheu, e aí depois você não tem como voltar atrás, ou é muito difícil voltar atrás, né? Você volta, não, agora eu vou voltar para fazer outra coisa, é difícil, né? Pô, tu tá falando isso pra mim e pra Joana, cara, pelo amor de Deus. Gente, essa é a minha visão, Alguém que desistiu mais rápido que eu, hein? Desisti no primeiro dia, eu desisti em 15. Tô melhor. Mas eu repensei. Na verdade, não é que eu desisti, eu não cheguei nem a entrar, na verdade. Não, mas eu imagino a sensação, o feeling de continuar lá no serviço e primeiro dia ser uma extensão no internato, né? É que é muito comum. Às vezes a pessoa se sente até meio insegura quando termina a faculdade e fala, não, vou fazer clínica médica, depois eu vejo.
para ter uma certa segurança do ponto de vista clínico, depois eu vejo o que eu vou fazer. Só que aí para você voltar, agora fez 2 anos de clínica médica, agora eu vou voltar para fazer, sei lá, oftalmo, ou otorrino, que seja, sei lá, neurocirurgia, você vai ficar mais 5 anos. Eu acho que é um certo trabalho para você chegar a essa conclusão. Então eu resolvi repensar antes. Perdi, na verdade eu ganhei, né? Mas eu fiquei 1 ano, agora eu vou, entendeu? E me diz uma coisa, como que foi esse baque quando você entrou lá no Unicamp, no R1 de otorrino, e como que foi lidar com isso, né? Com a responsabilidade de atender um paciente que, em teoria, você não tem muita experiência, né? E vocês atendem também um escopo muito grande de pacientes, né? Eu lembro que a gente ficava lá compartilhando o cuidado do paciente com vocês na emergência, eram casos complexos, eram casos super específicos. Como que foi esse baque e por que vocês tinham kit social? Explica pra mim. Olha, vamos uma pergunta por vez. Primeiro sobre o baque. Assim, o HC, ele é um hospital de atenção... É o fim da linha, vamos dizer assim, atenção terciária, né? Mas assim, ele é além do terciário. O paciente às vezes até já passou para um hospital terciário, o HC é o final da linha. Então, o paciente que tem lá, realmente, de fato, é um paciente complexo e acho que é justo que tenha esse local para esse paciente ser atendido. E a otorrino lá, ela às vezes pode parecer esquisito para algumas pessoas que vêm de fora, nem sabia que a otorrino fazia isso. Então, a gente lá abrange realmente um escopo muito grande de pacientes. Desde crânio maxilofacial é nosso, fratura de face é nosso, coisas de cabeça e pescoço é todo nosso, que tem muita residência de otorrino que acaba não tendo cabeça e pescoço, nosso serviço de cabeça e pescoço é bem grande. E até a mesma complexidade dentro das próprias matérias básicas da otorrino, neurolaringologia, a parte de base de crânio, que não é algo que é feito em qualquer lugar. A primeira vez que eu cheguei lá, eu realmente, assim, você não teve isso na faculdade e isso, na verdade, não é nem muito cobrado de você no começo quando você entra. Não é algo que alguém vai dizer para você, você precisa saber disso aqui, porque é humanamente impossível e tem que ter uma certa compreensão em relação a isso, né? Isso é algo que você vai adquirindo com o tempo, sabe? Mas foi bastante impactante, porque, na verdade, tem muita coisa lá que eu não sabia nem que o paciente existia, não sabia nem que era a gente que cuidava, entendeu? A gente tem nosso ambulatório de laringe e pediatria, por exemplo, são crianças traqueostomizadas, crianças com estenose, criança grave com estenose laríngea, nossa, eu nunca vi isso, eu não sabia nem que era a gente que tratava disso, não fazia a mínima ideia, para mim era coisa de cirurgia pediátrica, não tinha nem isso na minha cabeça. Então, realmente, isso é muito difícil, isso foi bem, bem complicado. Agora, por que a gente anda de social? Isso é uma lei que a gente tem lá, é uma norma que existe, né? Que na verdade ela não está escrita em lugar nenhum, mas a gente sabe que é passada de cima para baixo e a gente não pode questionar. Mas, até certo ponto, assim, eu acho que isso é uma apresentação que você tem para o paciente. Eu acho que não é algo maléfico você se vestir bem, tá? A gente, de fato, tem que andar de social desde o R1, a gente tem que andar de sapato. Às vezes a gente fica 13, 14, 16, 18 horas de social, a gente só não precisa de gravata, de fato. Mas isso para o paciente ele respeita mais, sabe? A gente vê que isso faz uma diferença porque mostra para o paciente que você está interessado, sabe? Às vezes, aí quando você começa a ver o contrário, você começa a ver as pessoas, parece que estão... Não é que a pessoa seja ruim, muito pelo contrário, isso não diz nada sobre a pessoa, mas a pessoa está mal vestida, isso já visualmente já mostra para o paciente, parece já passa um ar de desleixo, entendeu? Então isso acaba que impacta, você começa a notar ao longo do tempo que isso impacta mesmo. De fato, a vestimenta, a apresentação é uma das formas de postura não verbal, né? Então ela passa uma imagem em relação a isso. Mas eu tô falando porque a gente ia, tipo, de terninho, de sei lá, scrub, né, na residência, na sala de emergência, principalmente, né? E a galera do otorrino, eu acho que era só vocês mesmo que tinham uma parte. O pessoal da neurocirurgia também, mas como eles estavam sempre no centro cirúrgico, estavam sempre com a roupa do centro cirúrgico, entendeu? Neurocirurgia no PS também, né, cara? É difícil, né? Tem jeito, né? Nossa, olha, já tivemos, John, para de esculachar as outras, que já teve neurocirurgia, você não tá dando direito à réplica pra galera. É verdade, tá? É verdade. Vamos parar. Ô, Arthur, e me conta, o John pegou essa parte inicial de como foi começar na otorrino. E quando que você se sentiu de fato otorrino? Quando que você olhou e falou, caraca, acumulei um conhecimento muito bom de otorrino, já posso dar plantão fora, de otorrino. Como é que foi isso, de você se apropriar de ser otorrino? Essa é uma pergunta complexa. Essa é uma pergunta difícil. Assim, até hoje, inclusive a gente está gravando no dia 3 de março, é dia do otorrino, inclusive. Olha só. Vocês nem sabiam, né?
E hoje em dia, eu consigo me sentir como um otorrino, como especialista, mas isso de fato demora. Tá? Demora porque, como vocês mesmos falaram, e é uma coisa que você não é exposto na época da faculdade. Eu até brinco quando eu dou aula para os alunos lá, que às vezes eu tenho que fazer uma aula lá para eles prática, e eu brinco para eles, eu tenho certeza que vocês sabem os 11 critérios para lúpus eritematoso sistêmico que não sabem os 4 critérios de sinusite aguda. E é muito mais comum você ver sinusite aguda no pronto-socorro do que lúpus. Entendeu? Vamos lá, 4 critérios de sinusite aguda. Obstrução nasal, gotejamento posterior e anterior. Aí o cara chega lá... então, aí o cara chega lá e diz que ele tem dor de cabeça, então ele tem sinusite. Sendo que o critério maior não é esse. E febre também tem que ter? Não necessariamente. Não necessariamente. Nossa. Porque esse não é um critério maior, entendeu? Os critérios obrigatórios são gotejamento anterior e posterior e obstrução nasal. Você tem que ter obrigatoriamente um dos dois. Tá. Isso é algo que as pessoas não sabem. E aí as pessoas tratam, eu ando de moto, então eu tenho sinusite. Como assim, meu amigo? Tenho dor de cabeça. A pessoa vai no otorrino primeiro antes do neuro. Mas é algo que, assim, é interessante porque a pessoa não é exposta. E eu falo pros alunos lá, quando eu dou aula para eles sobre epistaxe, eu falo, é muito mais comum você ver uma epistaxe do que uma HDA. Todo mundo vai ter uma epistaxe uma vez na vida, pelo menos, sei lá, 70%, 80% da população acaba tendo. E uma pessoa não sabe tratar, mas ela sabe o que é um balão de sangue staking, uma coisa assim. Você fala, como assim, entendeu? Não sabe passar um tampão anterior, é interessante. Mas, assim, quando que eu me senti otorrino? No final da R3 só. No final da R3. Por quê? Porque a otorrino, a otorrino em si, ela é uma especialidade que, eu não sei se ela faz uma junção de muita gente sistemática como eu, mas ela é muito bem dividida, tá? Então, assim, o R1, na verdade, ele tem formas mais burocráticas e onde você mais aprende otorrino, na verdade, é no R1, porque você sai do zero para um conhecimento exponencial que você tem no primeiro ano. Você não sabe nada, você não sabe nem fazer uma otoscopia, o cara não sabe segurar um otoscópio, entendeu? Só que a questão é que no R1 você não está pronto para operar, você não está pronto para... Você sabe fazer adenomídalo, você sabe fazer alguma coisa, um septo, mas muito mal. E aí no R2 que você de fato começa a ter contato com umas cirurgias mais básicas e no R3 que você vai ter contato de fato com aquelas coisas mais complexas. E muitas das vezes, muitas das coisas complexas que a gente faz no HC, nem o R3 que faz, né? Seria o fellow ou até o chefe. Que, como vocês mesmos falaram, o HC ele reúne um rol de procedimentos que não são comuns, né? Então não é algo que você consegue sair fazendo logo depois. Então se você considerar que para ser otorrino precisa fazer os procedimentos muito complexos, até hoje eu não sou. Eu não me sinto assim. Mas, assim, para a grande maioria dos procedimentos, para a grande maioria do que a gente vê, não é no R3, é mais no final do R3 mesmo. Nossa. E me diz uma coisa, que... falando em residência, como que é dividida a residência lá no Unicamp? O que é o escopo do R1, do R2, do R3? E qual que é o estágio, assim, que a galera curte pra caramba, que tu curtiu pra caramba? E qual que é o estágio que, toma um pouquinho de atenção, porque pode vir um burnoutinho, pode ficar meio chateado e tal. Assim, a otorrino... A otorrino, ela é dividida entre as subespecialidades. As pessoas também não sabem isso. O nosso ambulatório, a gente não tem um ambulatório de otorrino. A gente tem um ambulatório de otoneurologia, que é zumbidotontura, a gente tem um ambulatório de laringe, a gente tem um ambulatório de disfagia, que é só pacientes, geralmente com algum distúrbio neurológico que tem um problema disfágico. A gente tem um ambulatório de audioclínica, que seria surdez, hipoacusia e tal, implante coclear, prótese auditiva. A gente tem um ambulatório de otologia, a gente tem um ambulatório de rinologia, que é o que eu fiz o fellow depois. A gente tem um ambulatório de pediatria, temos um ambulatório de cabeça e pescoço, tem um ambulatório de crânio maxilo, de plástica. Então, ela é toda subdividida, tá? Tem um ambulatório de sono, de medicina do sono, por exemplo. É um ambulatório totalmente dividido. Então, a divisão nossa, ela é pelas subespecialidades. Então, eu estou passando na rino, eu estou passando na oto, eu estou passando na laringe, a gente geralmente passa nas especialidades maiores, que é onde tem o maior hall de pacientes. E aí os residentes se subdividem naquilo, entre as subespecialidades. Então, às vezes, você está no ambulatório daquela especialidade, então você está no centro cirúrgico da mesma especialidade à tarde. E aí, enquanto isso, o outro está passando pela outra especialidade, enfim. E qual que é o que a gente mais sofria, na verdade, o estágio mais complicado da residência, na verdade, ele vai deixar de existir, tá? Porque agora que a otorrino ela vai sair do HC, não totalmente, mas uma grande parte vai para o Instituto de Otorrino, que é, aliás, quem quiser saber mais, procurar no Instagram lá o IOU, que é o Instituto de Otorrinolaringologia da Unicamp, vai ver lá, que é um prédio enorme que o pessoal do otorrino conseguiu lá, que a gente construiu do zero, e aí vai mudar completamente, vai mudar drasticamente a residência. Então tudo que eu estou falando agora é o que era.
Existia um estágio chamado burocracia. Isso é uma brincadeira, tá? Existia um estágio chamado burocracia. Tipo, pega ali o plano burocracia. Não, a gente era carinhosamente apelidado de burocra. A pessoa ficava 7 semanas, cujo objetivo era único e exclusivamente achar leito. Porque o HC da Unicamp, até antes da pandemia, ele não tinha uma gestão intra-hospitalar de leitos. Então, a função da pessoa era internar os pacientes. É como se fosse o estágio da enfermaria, mas como você não tem muitos pacientes graves, exceto os pacientes da cabeça e pescoço, que demandavam uma certa atenção maior, o teu grande objetivo era achar o leito. O paciente tinha que internar, operar e ir embora, só que ele precisava do leito. Então você precisava, como o otorrino tinha um número limitado de leitos, que as pessoas acham assim, não, eu vou fazer o otorrino, porque o paciente é hospital dia, não precisa internar. A gente chegou a ter, na minha época, que eu era o burocrata, eu cheguei a ter 22, 23 pacientes internados pelo otorrino. A pessoa acha que o otorrino não tem ninguém internado. E tinha mesmo, por exemplo, o John tá aqui pra provar. E a gente tinha tipo 6 leitos. Eu gerenciava os leitos da clínica no R2, né? Daí de vez em quando chegava o Arthur lá, o John. Empresta o leito. 12 horas só, 12 horas. Depois de 24 horas já... A gente vendia a alma, vocês não acreditam como é que era. Daí a gente falava, não, então faz 3 pareceres aqui, a gente troca por um leito. Isso, de certa forma, era bacana, porque você conhecia o hospital inteiro. A gente no R1 conhecia o hospital inteiro, porque você era obrigado a ter contato. Porque o que acontece? A especialidade, hoje em dia não existe mais isso, tá? Mas ainda existe o estágio da burocrata, mas ele não é mais a mesma coisa, porque o leito é definido pelo GILAC, que é a gestão intra-hospitalar de leito. Mas antigamente era a gente que fazia isso. E chegava ao ponto de, não, tem o leito, mas não tem a maca, vai atrás da maca. Aí você tinha que sair correndo atrás do leito. Eu já fui carregar a maca por causa disso, porque assim, você tem que achar o negócio, e tem até as 7 horas da noite para internar, e se não internar, teu fellow vai te matar, teu chefe vai te matar no outro dia. Você tem que operar o paciente, você não pode deixar a sala cirúrgica vazia. Entendeu? E o estágio que a gente mais gosta, na verdade, que eu mais gostei, na verdade, são 2 estágios, na verdade, que são os que eu mais gostei, tá? A gente passa no Hospital Estadual do Sumaré, que é o mesmo que a Júlia falou aqui no podcast dela, que é um hospital menor, mas com uma complexidade não tão grande, mas grande se você comparar com o que a gente faz, da otorrinolaringologia normal, tá? Otorrinolaringologia da vida, vamos dizer assim. E lá onde a gente de fato opera na residência, porque como o HC fica mais restrito a casos maiores, casos mais graves, o residente, o R2, o R3 mais opera é lá. E lá que você tem contato com bastante pacientes, você gira mais pacientes, você consegue fazer mais coisas num dia, e com certeza é o estágio que eu gostei bastante. E o outro estágio que eu gostei muito, que eu acho que isso é fundamental, principalmente porque existe um momento correto para você fazer isso, é ali. A gente tem um estágio internacional, que a gente vai, eu fiquei 8 semanas fora, e aí você pode escolher o lugar para onde você quiser. Geralmente a gente escolhe uma área que a gente tem um pouco mais de afinidade, um pouco mais de interesse, e aí você vai para qualquer lugar que você quiser. E isso é muito bom, porque além de você ver uma realidade diferente, você vai geralmente para um lugar de ponta, porque também você ir para trás não adianta, você tem que ir para um lugar onde está vendo uma coisa, que está se fazendo uma coisa melhor, ou pelo menos com uma outra técnica, ou às vezes não é nem só pela técnica, mas simplesmente porque o material é o mesmo, a torre cirúrgica que a gente usava aqui, usava lá na Itália onde eu fui, era o mesmo, mas a forma como lidava, a técnica, você está em contato com pessoas que são expoentes no mundo inteiro, isso é uma coisa que é bastante válida, eu gostei bastante, e eu acho fundamental que exista esse link, porque você não tá, depois que você sai da residência, você não tem mais aquele... se eu não trabalhar, eu não ganho. Ali na residência é o momento, acho que é o momento ideal para você fazer isso. A gente faz isso no final da R3, então foi bem válido para mim. E eles ajudam com esse estágio financeiramente ou não? Não? Não. Então vou fazer a próxima pergunta. Como que um residente com uma bolsa de residente vai para um estágio obrigatório internacional na R3? Como que funciona? Então, eu vou... Dá para plantar fora? Eu vou ampliar a tua pergunta. Tá? Isso é uma outra coisa que eu não falei quando eu decidi fazer pro otorrino, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que ter noção quando elas vão entrar numa residência. Existem residências que são caras, tá? Infelizmente eu sou obrigado a dizer isso. Porque eu não tenho condição e tal. Todo mundo é médico, acho que todo mundo consegue. Se você trabalhar fora, a diferença é o quanto talvez você precise trabalhar fora. Mas se você fazer uma residência clínica médica, ela é uma residência muito mais barata do que fazer o otorrino, vou ser sincero. Porque normalmente você... Quanto tu acha que eu gastei na residência de clínica? Na um estetoscópio, talvez? Já tinha. Então gastou 0. A saúde mental, John. Saúde mental. E o valor da saúde mental, Arthur? Cadê? É fundamental. Não, realmente, não, isso é importante, mas assim, eu tô falando do ponto de vista financeiro mesmo, porque às vezes a pessoa entra na residência, mas isso é uma coisa que tem que ser dita, porque ninguém fala. Às vezes a pessoa, ela omite essa informação, e acontece muito quando os residentes entram lá. A gente vê às vezes, mas eu tenho que comprar isso, mas eu tenho que comprar aquilo? Eu não sabia disso.
Entendeu? E às vezes a pessoa não tem condição mesmo. E o que é isso e aquilo e quanto custa? Tô curiosa também. Assim, ó, tem alguns lugares que tem, tá? Mas você precisa, no mínimo, ter um otoscópio. Tá? Porque assim, os lugares têm, mas às vezes é ruim, não funciona, você precisa fazer plantão de noite, você não vai lá no ambulatório pra buscar, você precisa ter o teu. 800 pelo um top. Não, é mais. Mais? Não, é mais. Mas, gente... É mais. Bom, porque assim, aí... 60 reais e fazia maravilha aquilo lá. Mas aí a gente precisa de um que tenha canal pra você tirar, pra você manipular, passar aspirar e tal. E aí você precisa do fotóforo, que é aquela nossa luzinha, que é o que... Sabe todas as fotos que aparecem com o otorrino, aparece o cara com a luzinha na cabeça? Então, aquilo é caro, tá? Um fotóforo, mais ou menos, hoje em dia, acho que tá custando uns 5 mil reais, tá? Não é algo barato. Não é algo barato. E assim, mesmo depois, durante a residência, eu me formei, tá? Você precisa comprar uma naso, você precisa comprar uma fibra, você precisa comprar uma caixa cirúrgica. Não é que nem qualquer hospital tem uma caixa de barriga, uma caixa de pequenas cirurgias, mas as cirurgias de otorrino tem materiais específicos que você não vai ter disponível a rodo aí, a qualquer lugar que você vai trabalhar, você precisa ter a tua. Então isso é caro, não é barato. Tá? E assim, às vezes, a pessoa não sabe, vou me formei, aí agora vou trabalhar. Tá, mas você tem isso? Não. Então já. E tá muito dependente disso, entendeu? Caraca. É tipo oftalmo. É mais barato do que o oftalmo. É mais barato do que o oftalmo. Acho que o oftalmo é um pouco mais caro, porque... Só que a gente precisa de algo mais imediato, vamos dizer. Porque normalmente o oftalmo, se você for trabalhar para alguém, vamos dizer assim, a pessoa geralmente ela já tem, é uma máquina, entendeu? Sim. Ali ninguém vai te emprestar a fibra dele, entendeu? Porque se você quebrar, entendeu? É algo muito sensível, entendeu? Então isso eu acho que vale a pena ser considerado também, entendeu? Ouviu, né, galera? Interessante. É super válido passar pra galera, porque quem tá ouvindo a gente é quem quer prestar otorrino, não tá em dúvida, então... Galera, eu não ia nunca ter me ligado nisso. Mas a maioria não sabe. Eu não sabia. Exatamente. Sinceramente. Exatamente. Então, Arthur, Perdão, aqui voltando ao que o John estava falando, como que o residente faz? Assim, depende da condição de cada um, tá? E, assim, eu não fiz plantão no R1, tá? Plantão fora, dava para fazer? Dava. Precisava fazer? Eu não precisava, mas quem precisava fez. A gente tinha os finais de semana livre, quando não estava de plantão, a pessoa geralmente fazia no final de semana e conseguia. Ninguém passou dificuldade, vamos dizer assim, para fazer. Pelo menos os meus colegas, todo mundo que eu conheço, dá para dar um jeito, tá? E ainda mais no R2, na R3 fica bem mais simples, você consegue dar plantão fora. Apesar de não ser recomendado que faça isso pelos nossos chefes, é humanamente impossível. Até porque a nossa bolsa praticamente, morando em São Paulo, que nem a gente mora em Campinas, que seja, praticamente não paga, basicamente paga o teu aluguel. Então, você é obrigado a trabalhar, não tem muito o que fazer. Eu não trabalhei no R1 porque eu tinha condição de não fazer isso. Agora, quem precisou, conseguiu. E dá pra pagar. E assim, às vezes até o pessoal queria economizar no internacional. Aconteceu muito isso, eu vi muito isso acontecer. Eu vou pra um lugar mais barato, vou pra Argentina, vou pra América do Sul, porque é um lugar mais barato. Mas eu acho que perde também um pouco do intuito. Se você tem a oportunidade de ir, não é aquela diferença de valor que vai fazer diferença pra você. Eu acho que é válido você ir pra um lugar que seja realmente de ponta, entendeu? Legal. Boa. Animal. Eu ia te perguntar justamente isso. Você falou que você não deu plantão no R1. Como é que era a carga horária? Era muito puxada? Você falou do plantão. Pra mim, otorrino não dava plantão. Então, como é que fica isso aí? A Júlia até falou isso, falou que a residência de otorrino não era bolinho no podcast dela. E não é. Assim, a residência de otorrino no R1, tem gente que entra achando que o R1 da otorrino é horário comercial e à tarde ele vai para o bar, assim. Tem muita gente que entra pensando nisso, mas assim, pelo menos lá no HC não é, tá? O R1 a gente entrava sem horário para sair, tá? Você entrava às vezes em dias enormes, que a gente entrava 8 horas da manhã, saía 2 horas da manhã, isso acontece no otorrino, pelo menos lá no HC. Tem estágios que são muito mais simples, mas no R1, como você fica majoritariamente no HC e suprindo burocracia, instrumentando e tal, é uma carga horária pesada. Como que a gente preferia dividir na nossa época? Nós éramos em 6, então a gente dividia... A gente trabalha um final de semana inteiro de plantão, tá? Então a gente ficava sexta, sábado e domingo de plantão para folgar 5. Então isso... Mas a gente gostava de fazer assim. Tem gente que prefere trabalhar um dia e aí depois ir alternando, mas isso é uma questão de opção do grupo, né? Geralmente do grupo de residentes. Mas era bem pesado, assim. O pessoal fala, 60 horas... Não respeitava 60 horas e até acho que não tem por que respeitar mesmo. Acho que se a pessoa está lá como residente, ela tem que estar lá para aprender. Quanto mais tempo você for exposto àquilo ali, melhor, tá? É óbvio que em algum tempo te irrita porque você fica muito... Às vezes você fica muito tempo que você está lá, mas sem, de fato, fazer alguma coisa. Isso é estressante. Mas, assim, é bem pesado no R1. No R2, no R3, não. Aí já
O R3 é mais pesado do que o R2 ele fica meio que num limbo, o R3 é um pouco mais leve, mas não tanto, porque você que tem a responsabilidade cirúrgica e tal, então demora, é um pouco mais lento, mas nada como o R1. E o R1 faz plantão, a gente era plantão todo dia, e assim, é sobreaviso, mas não é sobreaviso porque, não vou te chamar, não, sobreaviso que chama, o HC chama, assim, era quase que impossível, se eu dormir uma noite em casa inteira sem ninguém me chamar, foi uma raridade. Caraca. Acho que teve uma vez que aconteceu isso. Eu ligava. E assim, chama. Eles ligam. Eu ligava. Ligam porque assim, liga tem os pacientes... sobreaviso aí. Liga, porque o que acontece? Tem os pacientes nariz sangrando. Nariz sangrando, Chegou o epistaxe, acabou tua noite. Chegou o epistaxe, acabou tua noite, porque demora. Epistaxe é um exercício de paciência. Eu ligava. Não tem jeito. Ligava. Não tá recebendo tanto quanto eu? Então. Não, porque eu não seja essa pessoa. E como a... Tô zoando porque eu conheço o Arthur, mas não seja essa pessoa, gente. Não, mas assim, o pessoal liga mesmo porque precisa, porque os pacientes que estavam na enfermaria, a gente tinha muito paciente de cabeça e pescoço, que era majoritariamente que estava na nossa enfermaria, ou era pré-op, ou era pós-op, ou era paciente da cabeça e pescoço, que são pacientes graves, são pacientes que demandam cuidado e não é porque de madrugada o cara não vai te chamar. E chama, ou do pronto-socorro. E o HC, assim, ele drena a maior quantidade de casos absurdos que aparecem no HC, aparece lá, ele vai cair lá. Que alguém vai desovar o paciente lá. E aí, não tem o que fazer. Vocês vão te chamar e você vai ter que resolver o problema do cara. Não tem jeito. Tem um escopo de 1 milhão de habitantes, quase 1 milhão e pouco de habitantes, né? Que o HC é responsável como a ponta disso aí tudo, né? Então acaba pegando muita raridade. Às vezes o pessoal consegue, se for outra especialidade, às vezes o pessoal consegue dar um jeito em outro serviço. Ali não, às vezes são coisas muito graves. Fora que assim, o HC, ele drena a gente no Brasil inteiro, na verdade. Quantas vezes a gente já teve paciente que chegou 2 horas da manhã porque ele botou uma pastinha debaixo do braço, veio do Ceará e veio cair ele no HC porque ele disse que lá não tinha tratamento. Muitas vezes isso aconteceu, isso é muito comum, entendeu? A gente tem paciente... Não é só da região, entendeu? Então, assim, eles chamam bastante. E fora os nossos pacientes do ambulatório, que a gente mesmo recomenda a eles, olha, se você precisar de alguma coisa, não vai em outro lugar. Não porque não vão saber tratar nem nada, porque, assim, a gente operou, a gente sabe que prefere que você venha aqui do que você vá em outro lugar, entendeu? É verdade. Total. Não, total. O Arthur melhora no R2 e no R3? Essa carga horária é louca? Drasticamente. Do R1 para R2, a sensação, até a gente estava discutindo ontem que virou, né, até a noite do conhecimento, a gente estava discutindo, você sai do R1, no outro dia no R2, às vezes você tem um horário livre, que isso não existe no R1, você não tem horário livre, não existe isso. Aí você fica assim, eu tô fazendo alguma coisa errada, tem alguma coisa errada comigo, o que eu tô fazendo em casa? Alguém vai bater na minha porta, vai me levar de volta. A impressão é essa, assim. Mas assim, melhora bastante. Legal. Boa. E tem algum caso, assim, que te marcou na residência? Um caso mais... A gente sempre faz essa pergunta. Às vezes vem umas histórias... que a gente pensa que vai cortar, né, John? Já teve esse tipo de coisa na primeira temporada. Sim, teve. Mas teve algum caso assim que te marcou na sua jornada como otorrino? Olha, teve vários, mas eu vou citar um que foi uma das coisas assim, que assim, até como pessoa, isso foi uma coisa foi algo que aconteceu, foi muito interessante. Como eu falei antes para vocês, a gente tem um ambulatório só de laringe e pediatria. Então, são crianças traqueostomizadas, com estenose subglótica, e muitas das vezes, esses casos, essas crianças, elas são sindrômicas, são crianças com paralisia cerebral. Só que tem um número, não é pequeno, de pacientes que têm estenose subglótica e elas são cognitivamente normais. E é muito ruim, porque essas crianças são estigmatizadas, enfim, não é normal para uma criança ver que o teu coleguinha respira com uma cano, né? E isso é muito triste. E lá a gente faz muita reconstrução laringotraqueal. E uma vez, quando eu era R1 ainda, então você não sabe muito, você não tem contato com aquilo, não é algo que você nunca praticamente nem viu na faculdade. E eu lembro que eu fui lá, uma criança tinha recém-reconstruído, ela tinha feito uma reconstrução, estava internada há um tempo, ela estava prestes a ir de alta. E eu cheguei lá, acho que era para dar alta, eu não lembro o que era, cheguei na enfermaria. Cheguei no quarto, estava só a mãe. Aí eu falei, mas cadê ele? Ele está tomando banho, doutor. Eu falei, você está tomando banho? Ele assim, doutor, o senhor não sabe. Ele tá feliz da vida, eu comprei um roupão para ele nunca tomou banho. E ele tinha 6 anos de idade. Porque, claro, ele não podia tomar banho de chuveiro com uma traqueostomia. Então, para ele, aquilo era o sonho da vida dele, poder tomar banho. Putz, aqui eu fiquei eu fiquei emocionado, de fato, porque você não pensa, são coisas que você não pensa que acontece. Pra criança, aquilo ali era, nossa, ele tava tomando banho, ele saiu com um roupãozinho assim de peixinho, puta, aquilo foi legal pra caramba, Caraca, velho. Porra, animal. É muito isso, louco, né? Eu lembro a primeira vez que eu comecei na pediatria a lidar com pacientes traqueostomizados, e
é impressionante como a residência muda a sua forma de olhar o mundo, né? Seja por isso, seja por qualquer outra situação que você passa. Que linda história. É até o Essa aí ficou conceito bonita, de... John. É o Essa aí foi conceito bonita. de liberdade, né? Sim. A gente tem muita liberdade e a gente não capta que isso é uma liberdade. Tipo... E isso mudou completamente a qualidade de vida da criança. Até não só pela questão do estigma, mas você fica pensando, ninguém quer ver a criança com uma tracostomia. E a criança não estava ligando para isso, ela estava ligando que ela queria tomar banho, entendeu? Nossa, foi muito bacana, foi muito bacana. Animal. Me diz uma coisa, como que é o clima dentro da Otorrino, assim? Tem amizade que levou pra vida, que vai levar pra vida? Ou é, tipo, igual o terceirão do colégio? Não, vamos ser amigos para sempre. E não quer se ver. Olha... O terceirão pra vida, como que é? Não, assim, a Otorrino, como você tem um lugar... A gente trabalha num ambiente físico restrito, então a gente trabalha sempre no mesmo lugar. É diferente da clínica médica que você vai rodando isso. Você tá lá no ambulatório do não sei o quê. A Otorrino é tudo no mesmo lugar, né? Então, assim, a gente tem contato diário com aquelas pessoas, tá? Então, assim, os meus colegas de residência são meus amigos, realmente. Hoje em dia, a gente tem um contato, mesmo que agora a gente já terminou e tal, a gente ainda mantém contato. Ontem eu estava com eles, inclusive. Mantém contato porque era um contato muito próximo. Eu via mais eles do que a Júlia, com certeza. Porque eu ficava o dia inteiro no hospital. Entendeu? Com certeza você leva amizades pra vida inteira. E às vezes não só com o teu R igual, um R+, um R-, porque você tá ali na mesma, entendeu? Você tá no mesmo contato. Sempre no R1 tem aquele conflito com o R+, e tal, mas não é algo que dá pra dizer assim, mas isso impactou depois, no final, uma briga, uma coisa assim. Não, são coisas pontuais que você leva pra frente, mas com certeza, como o espaço é muito restrito, tô indo embora agora e, assim, com certeza eu vou levar um monte de amigo comigo, porque quando a gente vende, não é igual a faculdade, lógico, que você parece que você tá crescendo junto durante aquele... É muito mais intenso na faculdade, não é igual à residência, mas, assim, com certeza você tem um clima bem bom entre os teus R+, até com o chefe mesmo. Tem muita gente que não é docente em si, que geralmente é o pessoal mais velho, mas... O pessoal que é voluntário, que fica lá, ou um contratado, que geralmente é praticamente da tua idade, às vezes a pessoa tem 2, 3 anos a mais que você. E assim, tem um contato legal. Às vezes, eu era R1, o cara era R5, aí hoje em dia ele fica como chefe, você é amigo dele 5 anos. Mantém essas amizades, mantém, com certeza. Boa, Arthur. Vamos falar de mercado agora, cara. Isso. Não, mas... calma, antes de falar de valores... Não, mercado é do tipo, sair do Otorrino, quais são as possibilidades de... O que a pessoa que se formou em Otorrino faz? Quais são as possibilidades de fellow, o que dá pra fazer já, e aí? Olha, R4... hoje em dia, assim, a Otorrino ela é muito subdividida, tá? Que nem eu falei pra vocês antes, assim, aqueles ambulatórios que a gente tem, basicamente são os fellows que a gente tem. Lá no HC a gente tem todos os fellows desses. A única coisa que ainda a gente não tem é foniatria, que são crianças com distúrbio de linguagem e tal, que é o único fellow que a gente não tem. O resto a gente tem todos os fellows. A gente tem plástica, rino, oto, laringe, otoneuro, tem fellow de pediatria, tem fellow de cabeça e pescoço. Então você tem todos, tem um rol grande. Hoje em dia, assim, até mais para quem está saindo de uma instituição grande, eu não vejo motivo para a pessoa não fazer, tá? Porque, assim, anos atrás, era até um pouco mais permissivo, vamos dizer assim, que a pessoa fizesse muita coisa durante a residência. Hoje em dia, até por uma questão legal e até por uma questão de bom senso, não é autorizado que você faça tudo o que você fazia. Tem gente que, anos atrás, fazia laringectomia total no R2, R3. Hoje em dia já é uma coisa que você não é meio aceitável que você faça isso, tá? E até acho justo. Então, assim, se você quer fazer uma complementaridade, você já está num hospital grande, não tem por que você não fazer, tá? Porque, assim, a questão financeira, você vai tá ganhando... a pessoa vai dizer, mas eu vou perder 1 ano, perder 2 anos. Não é aquilo ali que vai fazer diferença, isso pode fazer diferença no futuro, tá? Eu acho que isso faz toda a diferença. E, assim, vale a pena. É lógico que você acaba ficando um pouco longe das outras especialidades, tipo, eu fiz rinologia e base de crânio, faz tempo que eu não vejo um ouvido, vamos dizer assim. Mas dá pra... eu acho que é válido fazer isso, é válido. Boa. Não tem por que a pessoa não fazer. Boa. Tá mais ou menos na onda do que todas as especialidades estão trazendo, né? Tipo, só o programa de residência em si não te prepara para mercado hoje, assim, né? Sim. Hoje precisa de ainda uma mais. Aí em São Paulo a gente tá vendo bastante essa postura, né? Assim, porque hoje em dia eu tenho uma visão que, assim, você ter o título de alguma coisa não te qualifica para você fazer aquela coisa.
entendeu? Às vezes, eu faço uma coisa X. Tá, mas não importa se você tem um título, eu quero saber se você sabe fazer. O paciente, para ele, não importa que você resolva o problema dele. E assim, onde você opera, onde você vai fazer, realmente é no fellow. Você vai se especializar numa coisa muito específica. Então, assim, isso é muito válido. E a nossa vantagem lá no HC é que a gente tem uma residência muito completa. Essa é a grande vantagem nossa lá. Todas as residências que são qualificadas como A pela Associação Brasileira de Otorrino, elas são muito completas. Então, você é exposto a todas elas para você dizer, não, isso aqui eu quero, entendeu? Fala um pouquinho dessa classificação, onde que a galera consegue procurar, explica um pouco isso, porque a galera que está ouvindo aqui, ela está pensando em fazer otorrino, né? Isso é bem importante, isso é importante. E é específico do otorrino. Isso é importante. Eu não conheço, por exemplo, direito. Quando eu decidi fazer otorrino, eu entrei no site da Associação Brasileira de Otorrino e lá você encontra, existe uma classificação dos serviços. Os serviços são classificados não só pela prova de título, que é feita pelos R3 quando eles saem, mas pela nota, enfim, mas também por uma análise técnica, tá? Então existe uma subclassificação. É difícil que às vezes o pessoal fica assim, isso é muito comum, né? O residente ou ele ama ou ele odeia a sua própria residência. A minha é melhor, a minha é melhor. E aí você vai conversar com a pessoa, você vai tendo uma informação enviesada. Ali você tem uma coisa minimamente objetiva, né? É lógico que todas as que são A, uma vai brigar com a outra, vai dizer que a dele é mais A do que a outra. Ela é a mais, a outra é a menos. Mas ali você tem de fato um critério objetivo baseado em nota por um rol de pessoas que conseguiu de fato chegar a uma conclusão. Não, essa aqui é A. E no site da Associação Brasileira de Otorrino tem lá. E foi uma das coisas que eu fiz. Eu falei, onde é que eu vou fazer prova? Eu não sabia. Vou fazer prova onde? Não sei. Então eu entrei lá e vi, não, quais que são A? São essas aqui? Então eu vou fazer aqui. Entendeu? Aí escolhi uma que era B+, para fazer a prova também. Se der errado, eu vou fazer essa aqui, ou senão eu faço a prova no outro ano. Então, e lá tem uma classificação de todos os A, B+, B-, C+, C- e D. Então você consegue lá chegar, a minha é melhor, lá é bom, lá é ruim, você não sabe, você vai falar com o cara diz, a minha é perfeita. É lógico que sempre vai ter um viés ali, uma subespecialidade vai ser um pouco melhor aqui do que ali, mas é uma briga de narrativa, mas o que na prática existe um critério objetivo, e isso a maioria das associações não tem, né? Não tem uma classificação dos serviços, entendeu? Isso a de otorrino tem. Animal. Aliás, alô, outras sociedades, né? Porque não tem. Vamos se mexer, né? O otorrino tá sistemática aí, galera. Vamos parar de enrolar, né? Vamos fazer, vamos classificar. Total. Ô, Arthur, agora vamos falar vamos botar pingo nos is, tá? Primeiro, você também me fala como foi a sua jornada? Você escolheu a Rhino e com o que você vai trabalhar agora? Ambulatória, cirurgia, etc. Sim. E aí eu já aproveito para emendar no how much. No quanto faz-me rir. Exatamente. No quanto que um otorriner recém-formado pode esperar ganhar aí no mercado, sim, se colocando. Quanto que paga um plantão de otorrino aí, pensando em São Paulo, talvez, provavelmente? Sim. Manda ver. Bom, vamos para a primeira pergunta, né? Eu fiz rinologia porque eu gosto de cirurgia endoscópica nasal, cirurgia de base de crânio. E é uma área que eu sempre gostei muito de coisa com vídeo e tal. Eu realmente eu fiz isso porque eu gosto. Porque daí aí já parte para uma... Existe também uma discussão, isso aqui vai ganhar mais, isso aqui vai ganhar menos. Se você fizer otologia, você faz implante coclear. Se você fizer rino, você faz endoscópico, o convênio paga melhor. Mas aí já acho que já são nuances, assim, que não faz tanta diferença. Se você for uma pessoa com um otorrino completo, que consiga fazer... Porque na prática você vai fazer de tudo no começo. Aí você me perguntou, eu vou sair daqui, vou fazer uma coisa só o que eu me prestei a fazer agora no final? Não. Uhum. Eu sou otorrino geral. O paciente ele não sabe, nem médico sabe direito às vezes que existe essa subdivisão, o paciente não sabe. Então eu vou atender paciente com zumbido, vou atender paciente com rolha de cerume, isso é o que a gente faz, a gente atende geralmente ambulatório, são pequenos procedimentos que a gente faz às vezes em consultório, a gente passa uma fibra, faz naso, faz tele, faz remoção de cerume, pequenos procedimentos, cauterização de epistaxe e tal. E aí tem a parte cirúrgica, que aí você pode desde pequenos procedimentos até procedimentos maiores, né? Você pode fazer cirurgias, tá aí o céu é o limite, né? Você pode fazer vários tipos de cirurgia. No geral, a gente fica bem dividido. A gente tem o nosso ambulatório e opera. Tem muita gente que já não opera mais, já cansou de operar e fica só no consultório. Geralmente quem saiu da residência está mais naquele fogo de operar e acaba operando mais do que depois acaba operando no fim, sabe? E aí você acaba um pouco triando também os casos, você não quer mais fazer, ouvida eu não quero mais, então ouvida eu vou encaminhar, que é preferível, então fazer só o que eu gosto mesmo de fazer. Bom. Mas no começo você tem que fazer tudo, tá?
Agora, como que é o mercado, quanto ganha? Assim, plantão de otorrino, no geral, são plantões à distância, tá? Então, normalmente, você ganha um valor baixo para fazer o plantão. Aí depende se é convênio, se é particular, depende do hospital. Por isso que é muito difícil eu te dizer, tá? E aí, geralmente, se for convênio, toda vez que você for lá, você ganha. Ou o procedimento, ou a cirurgia que você fizer, você vai acabar ganhando o procedimento que você fez. Né? No geral é isso, é difícil você ter... Existe até plantão de otorrino presencial, tá? Existem alguns PAs de otorrino. Aqui em São Paulo tem alguns, aí geralmente você ganha por ficha, você não ganha por hora. E você ganha por paciente, né? Quanto mais você atender, melhor. Geralmente eles têm uma demanda grande. Às vezes até um valor meio baixo, assim, não é um valor alto. Mas é difícil eu te dizer assim, quanto ganha? Eu vou fazer uma média aqui, tá? Porque assim, eu juro por Deus que eu conheço gente que... Depende da forma como você enxerga o otorrino. Se você enxergar o otorrino como a tua profissão, é uma coisa. Se você enxergar como o teu negócio, é outra história. Eu conheço gente que com 2, 3 anos de formado ganha R$200 mil por mês. É exceção, não é a regra. Tá? Mas assim, no geral, se você trabalhar bem, se você trabalhar simplesmente o horário que você trabalha, fazendo o que você faz na residência, eu quero dizer, tá? Você não precisa extrapolar, ficar o sábado, domingo, o tempo inteiro, todo final de semana, porque daí você vai ganhar muito mais, porque depende do quanto você faz. Mas assim, no geral, dá para conseguir uns 20, 30 mil reais por mês com uma certa tranquilidade, se você trabalhar bem, tá? Se você trabalhar bem. Aí se o cara começar a ser seletivo, não trabalho segunda, não trabalho sexta, só trabalho quarta à tarde, aí vai ser um pouco mais difícil. Aí depende do que a pessoa faz. Se a pessoa fizer plástica, por exemplo, aí não entra em convênio, você começa a atender só paciente particular, aí é por isso que eu tô falando, é muito variável, né? A otorrino é muito ampla, é muito difícil eu te dizer isso, entendeu? R$200 mil por mês, então... Mas isso das pessoas que enxergam como um negócio, por isso que eu tô falando, a pessoa tem uma empresa, tipo você, a Medway, entendeu? Você é médico, você tem a Medway. Eu posso enxergar como negócio, não Joana, tem problema nenhum. Quando que abre mesmo a inscrição? Do quê? É a próxima, John? É a próxima. Você vai fazer otorrino? Vamos. Você vai fazer otorrino? E mais nós 5 dois, aninhos? acabamos de decidir, na realidade. Mais 5 aninhos? Agora. Vou botar R$400 mil por mês no bolso. John, você já tem a Medway, John. Não faça isso. Para. Não faça isso. Não faça isso. Ai. Não volte para essas ótimo. coisas. A galera acha que a gente mora numa mansão, né, John? Exato. E de fato a gente mora, não mora, Joana? De fato a gente mora, não vamos mentir. Quem estamos querendo enganar? Quem que a gente está querendo enganar? Ai. Animal. É mentira. Não, mas deu pra ter. Eu acho que essa clareza do rol da otorrino ficou muito boa, Arthur. Eu não tinha essa percepção, justamente porque eu não tive muito contato com o otorrino. Exatamente. De tanta especialidade que podia ser feito. Quando você começou a falar dos ambulatórios, eu tive a impressão até de ser uma residência com essa força, né, de ambulatorial. Sim. Tive a sensação da Unicamp. E, nossa, eu fiquei, que é isso, gente? Que é isso tudo? Não sabia nem que tinha isso tudo. Sensacional. Tem. Parece. Assim, é bem completo. Isso as pessoas não... Eu acho até que deveria ser estimulado as pessoas saberem isso, que as pessoas escutem o podcast para saber que existe. Porque as pessoas não sabem o que a gente faz. A pessoa acha que a gente fica tratando rinite e tirando cera de ouvido. Não é verdade. Entendeu? Não é? Claro que a gente tem que... Isso é o mais comum, é lógico. Eu tô brincando. Mas assim, no nosso ambulatório a gente não trata rinite. Se tem rinite, a gente manda de volta pro posto. Entendeu? A gente não faz isso, entendeu? As pessoas acham que a gente faz isso, mas a gente não faz isso, entendeu? É bem interessante. As pessoas não sabem disso. Eu que fui procurar na hora de fazer, na prática não sabia muito, era meio difícil, mas não sabia. Cara, obrigado. Pô, só informação valiosa. Eu acho que se você vai estar prestando prova e não sabe ainda o que prestar, vai conhecer o otorrino, né? 200 mil, né, gente? Vai Não, veja bem. Vocês estão botando em maus lençóis aqui. O pessoal vai escutar, vai me ligar e falar, você tá mentindo lá? Eu falei que eu conheço gente experiente que ganha isso, mas... Tá certo. Que abriu também uma franquia da Yogoberry, né? O objetivo dessas pessoas é sair da medicina. Pô. Tipo o John, por exemplo. O John fez clínica médica, hoje ele tem a Medway. A clínica médica é melhor que o otorrino. Gente, o dono da Medway, praticamente. Tô com a mulher da Medway aqui, que é a pessoa... Os donos. É isso. Ou você pode casar com a Júlia, que daí ela é da Medway também, pronto, tá resolvido. Muito justo. Meu Deus, ofereceu a esposa. Caraca, agora o podcast foi... Não, eu quis dizer que uma pessoa tipo a Júlia. Arthur, obrigado, cara. Valeu mesmo. Eu que agradeço, pelas informações. Muito bom, de muito valor, assim. E se você tem algum amigo que tá em dúvida ou queira prestar otorrino, não deixa de compartilhar. Onde é que a gente pode ser encontrado? A gente pode ser encontrado no Instagram, no @medway.residência médica, e o nosso podcast está disponível nos principais reprodutores de áudio.
Arthur, onde a galera pode te encontrar? Então, eu sou uma pessoa meio low profile. Não, eu tenho o Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, eu não hesito de responder, tá falando sério. Porque às vezes a pessoa fica meio assim, mas vou criar concorrência, não estimula a pessoa a fazer. A quantidade de médicos que estão se formando por aí, alguém vai fazer, independente disso. E também não é tu que decide as vagas de residência, exatamente. No que eu puder ajudar, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me mandar, o meu Instagram é @ArthurCacetari, Arthur com TH, Cacetari com 2 S e 2 T's. Me acha lá, me manda uma mensagem lá, eu respondo no que eu puder ajudar, no tempo que eu tiver. E se precisar de otorrino em Floripa também? Com certeza. Só me procurar lá. Veja como um negócio, cara. Vamos pular desse 20 para 200. Se alguém tiver lá ou tiver algum familiar precisando do otorrino, Floripa, tô lá. Valeu. Sensacional. Arthur, bom demais. Muito obrigada pela presença, viu? Obrigado, gente. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado. Galera, e chegamos ao fim de mais uma temporada do Finalmente Residente. E nessa temporada, eu e Joana entrevistamos aí uma série de especialidades que vocês pediram à beça, que vocês não tinham muito conhecimento. A gente também não tinha conhecimento. Eu achava que tinha, mas não tinha. E espero demais que vocês tenham curtido e quero agradecer mais uma vez pela parceria, por vocês estarem ouvindo a gente. E o objetivo principal aqui é entregar valor, é ajudar na decisão de vocês, entenderem mais sobre mercado e sobre carreira, que eu sei que isso não é dado na faculdade. E aí, Jô? Perfeito, João, é exatamente isso. Foi animal gravar essa segunda temporada. Mudou um pouco, o João saiu aqui do nosso host, ficamos nós dois, mas foi sensacional. Convidados muito claros nas explicações, muito diretos ao ponto. Então, de novo, a gente pede sempre no final do episódio, cara, conhece alguém que está na dúvida. Pode estar no início da faculdade, pode estar no meio, pode estar no final, pode já ser formado, pode estar querendo trocar de residência, como várias vezes deu vontade, né, John? Opa! No de otorrino, deu vontade. No de onco, eu fiquei um pouco afim. Mas onco também já é mais trabalho, eu teria que fazer clínica e depois fazer onco. Você que desistiu aí. Então, manda o podcast pra galera. Agora, cara, se eu não me engano, a gente quase finalizou todas aí as de acesso direto. Falta uma ou outra, vamos discutir ainda no futuro. E esse foi o season finale, não foi o series finale. A gente vai ter terceira temporada! Vem aí, né, John? Dali, vai ser massa. Hein? Já tô animado pra ver qual que vai ser o novo bloco de perfis que a gente vai receber aqui. E tem muita coisa legal pra ver, eu acho que a gente vai sair com uma dimensão de medicina muito grande aqui, né? De saber como é que tá o nosso mercado, como é que estão as coisas. Valeu, galera! Abraço! Galera, quem tiver... O João já se despediu, mas quem tiver mensagem, sugestão, tudo, manda pra gente no nosso Insta e comenta aí o que vocês estão esperando pra terceira temporada. Fica ligado, porque a gente vai anunciar quando a gente voltar. Valeu, povo! Beijo! Tchau! Beijo!